E todos os dias de manhã, quando ele ia estudar, era uma ladainha na nossa vida. Todos os dias ele repetia a mesma coisa, que não podia ter mãe pior que eu, que nenhuma outra mãe que ele conhecia dos colegas dele era capaz de fazer o que eu estava fazendo, que eu não conseguia olhar para as olheiras dele. Olha minhas olheiras, eu estou exausto, eu estou acabado. E eu dizia, eu sei, filho, eu reconheço que você está se esforçando, mas essa é a parte que você vai ter que cumprir em função de ter descombinado alguma coisa entre a gente. A história que eu vou contar hoje é do meu filho mais velho, o Renato. E ele tinha 18 anos. Estava naquele momento de pegar o carro, de sair acompanhado, eu sempre acompanhando, para ver se estava indo tudo bem, se estava tudo certo. E aí eu tinha que fazer um trabalho fora do Brasil. E aí sentei com ele e falei, filho, tá indo super bem, mas eu tô indo viajar, vão ser 10 dias fora, vou estar fora do Brasil e eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que você já tem a carta, que tá todo habilitado, que tá tudo certo, mas eu não gostaria que você pegasse o carro nesse período que eu não tô aqui, porque se tiver algum problema, vai ser mais difícil de resolver à distância. Então, são 10 dias que o carro fica na garagem, que é melhor você não dirigir até eu voltar e aí a gente continua na tarefa de sair, de experimentar, de ganhar experiência, enfim. Não, mãe, tudo bem. E aí ele estava namorando na época e aconteceu da namorada precisar que ele levasse em casa. Não sei se precisava mesmo, mas enfim, ele pegou o carro e ele foi levar a namorada em casa. Quando eu cheguei de viagem, ele foi me buscar no aeroporto e mãe é assim, a gente olha para o filho e sabe que tem alguma coisa acontecendo. E eu olhei para ele e falei, deu ruim em algum lugar, o que será que aconteceu? E aí ele, sofrendo, me contou que ele tinha pego o carro e tinha batido o carro. Respirei fundo, né? Minha vontade era de esganar. É só vontade, né, gente? Porque a gente não esgana. Mas a minha vontade era essa, mas eu respirei fundo e falei, entendi, me explica como foi essa situação. E aí ele explicou isso, que a namorada, enfim, tinha que levar. E no final a história era, ele não conseguiu se posicionar dizendo, não posso, tenho um combinado e vamos pegar um táxi, enfim. Nem sei se na época tinha Uber. E aí eu disse, ok, a gente vai pensar em como solucionar esse problema. Você vai ter que pagar o conserto do carro. E aí ele me olhava e falava, mas eu não trabalho, como que eu vou pagar o conserto? Pois então, você vai ter que arrumar um trabalho. Como que eu vou arrumar um trabalho? Eu estou em época de vestibular, de estudar. Eu falei, mas você devia ter pensado nisso na hora que você pegou o carro. Então, você vai arrumar um trabalho. E aí ficou aquela situação, né? Como você está me colocando nesse lugar? E aí eu disse para ele, olha, eu acho que sem formação superior, estudando, acho que emprego de garçom pode ser uma boa alternativa para você, porque você vai ter horários bem específicos para fazer à noite, por exemplo, e isso não vai atrapalhar o seu estudo. E aí foi um fuá. A minha mãe, que sempre foi uma educadora maravilhosa, quem conhece sabe, me procurava e falava, como que você vai fazer isso? Você está com algum problema financeiro? Pode deixar, eu pago o conserto do carro. Eu falava, mãe, não se trata de problema financeiro. Se trata de eu ter sentado, feito um combinado com ele e ele ter descumprido a parte dele. E é sobre isso que a gente está cuidando, né? E aí ele conseguiu um emprego como garçom e ele ia toda noite trabalhar no Outback. E aí chegava de madrugada, nem sempre as gorjetas eram as melhores gorjetas. E todos os dias de manhã, quando ele ia estudar, era uma ladainha na nossa vida. Todos os dias ele repetia a mesma coisa, que não podia ter mãe pior que eu, que nenhuma outra mãe que ele conhecia dos colegas dele era capaz de fazer o que eu estava fazendo, que eu não conseguia olhar para as olheiras dele. Olha minhas olheiras, eu estou exausto, eu estou acabado. E eu dizia, eu sei, filho, eu reconheço que você está se esforçando, mas
essa é a parte que você vai ter que cumprir em função de ter descombinado alguma coisa entre a gente. E assim foi. Eu acho que ele trabalhou uns 6, 8 meses no Outback. E um dia a chefe dele chamou para conversar, falou: Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender o que você está fazendo aqui. E aí ele contou a história e aí a gerente dele falou: nossa, que história importante, eu quero oferecer um jantar aqui no Outback para sua mãe. E eu pude jantar com a minha família, nós fomos servidos pelo Renato lá naquela noite. Depois ele saiu no jornal do Outback, no jornal interno do Outback, contando essa história. E a gente cada vez que lembra, a gente dá muita risada de tudo isso. Na época eu fui a maior carrasca que podia existir como mãe e deu certo, porque quem conhece ele, e não é porque eu sou mãe, quem conhece ele sabe que ele é um cara espetacular.